Olá pessoal, hoje nossa aula vai ser sobre o sistema urinário. Tá? Então, o que é o sistema urinário? Para que serve? Quais são as estruturas que compõem esse sistema? Hoje nós vamos falar bastante sobre excreção. Então, o sistema urinário ele tem duas funções: a função de produzir a urina e excretar a urina. Tá? A função dele se dá na função, na vontade ou com o fundamento de eliminar toxinas, eliminar algumas substâncias que não são agradáveis ao corpo. Substâncias essas que podem ser tóxicas ao nosso organismo. Tá? Além disso, ele vai ajudar a equilibrar, a manter a homeostase do sistema. Então, tudo aquilo que tiver em excesso no organismo, todas as substâncias que foram ingeridas, que foram absorvidas e estão em excesso, elas vão ser eliminadas pelo sistema urinário. Tá? Então, ele vai controlar a água também, vai eliminar o excesso de água para manter pressão arterial, manter o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso sistema. Tá? Então, a primeira pergunta que nós fazemos, qual é a substância que esse sistema ele vai eliminar? Essa substância, ela recebe o nome de urina. A urina, ela nada mais é que água, mais essas substâncias que estão em excesso, substâncias tóxicas a serem eliminadas. Tá? Algumas de principal importância para o nosso organismo, tóxicas, são três: o cloreto de sódio, o ácido úrico e a ureia. Essas três substâncias são de grande toxicidade para o nosso organismo. Então, a função principal do sistema urinário é eliminar essas três substâncias. É lógico, como eu falei no começo, serão eliminadas neste processo algumas outras que estiverem em excesso, que não são benéficas no nosso corpo. Tá? Então, como se produz, aonde se produz e aonde é eliminada essa urina? Nosso sistema é dividido em duas partes. Tá? Então, a porção secretora e uma porção excretora. A porção secretora, ela vai ser a que produz a urina, aquela onde é feita, onde é retirada essas substâncias, essa água, para a produção da urina. Essas estruturas são os rins. Então, nós encontramos dois rins, um do lado direito e um do lado esquerdo da coluna vertebral. E a porção excretora? A porção excretora, ela é formada pelos ureteres, pela bexiga e pela uretra. Então, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Tá? Então, essa só vai conduzir, ela só vai excretar a urina produzida nos rins. Então, a partir do momento que foi produzida, ela vai ser direcionada para a excreção. Tá? Então, quem são os rins? Os rins são as estruturas de produção que estão localizados entre a 11ª costela e a 2ª lombar, um rim
de cada lado da coluna vertebral. Esses rins, eles têm aproximadamente 12 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura e mais ou menos 2 centímetros de espessura. Então, 12 centímetros de comprimento, 6 de largura e mais ou menos 2 centímetros de largura. De espessura, perdão. Tá? O rim, ele, na sua localização, na sua posição, um rim está mais localizado acima do outro. Tá? Então, eles vão estar ligados à artéria renal, que é a primeira subdivisão da artéria aorta. Então, a artéria aorta abdominal e a artéria renal. Então, através da artéria renal, o sangue vai entrar para ser filtrado na estrutura renal. Tá? Mas ele é um pouco mais complexo do que nós imaginamos. Dentro da sua estrutura, dentro da sua formação, nós vamos encontrar outras estruturas. Tá? Então, quem são essas estruturas dos rins? Na sua divisão, os rins, nós vamos encontrar duas partes. O córtex renal e a medula renal. Córtex renal e medula renal. Tá? Na medula renal, algumas estruturas importantes. Por exemplo, as pirâmides. As pirâmides são estruturas triangulares, localizadas na medula renal, então a parte interna do rim recebe o nome de medula, e essa medula renal, ela vai receber o sangue através das artérias, né? Os capilares renais que vão entrar nas pirâmides, vão encharcar essas pirâmides e lá dentro vai encontrar uma outra estrutura chamada néfron. Uma outra estrutura chamada néfron. Então, o néfron é o que vai pegar essas impurezas, pegar o sangue e vai realizar a filtragem. Realizar a filtragem através do glomérulo. O glomérulo, nós podemos falar que é a estrutura funcional do rim. É ele que vai captar isso daqui, fazer a seleção dessas substâncias dentro do néfron, do que vai voltar para o sistema e do que vai ser eliminado pela porção excretora. Tá? Então, vamos desenhar mais ou menos um néfron. Eu vou colocar uma imagem do néfron para vocês aqui depois, para vocês verem um néfron direitinho. Tá? Então, o néfron, ele tem uma estrutura chamada cápsula glomerular. Depois um túbulo contorcido, um túbulo distal. E
nessa cápsula glomerular, nós vamos encontrar capilares venosos e capilares arteriais. Então, o sangue vai entrar através desses capilares. A cápsula glomerular ou cápsula de Bowman vai fazer essa seleção. Então, se chega pelo capilar muita água, vai passar por esses túbulos e vai descer pelo ureter, ser armazenado na bexiga, para no momento certo ser eliminado pela uretra. Então chega pela artéria renal, encharca a pirâmide, o néfron capta, o glomérulo seleciona e através do glomérulo vai ser eliminado ou vai retornar para o sistema, se for alguma coisa, alguma substância ainda reaproveitável. Tá? Então, o glomérulo, a estrutura funcional, ela vai fazer essa seleção. Olha, ele chegou, leu que é ureia. O que ele vai fazer? Eliminar. Potássio, mas está numa quantidade suficiente, adequada ainda para o organismo. Retorna. Ácido úrico, elimina. Sódio, volta. Cloreto de sódio, elimina. Então, ele vai fazer essa seleção e reaproveitar ou eliminar as substâncias. Eu costumo nas minhas aulas fazer um link, né, uma brincadeira, para tentar gravar um pouco mais. Então, isso daqui parece uma talha daquelas de barro. É um filtro de barro. Então, como que é o sistema do filtro? Lá dentro dele, nós vamos encontrar uma estrutura chamada vela. Então, a vela, ela vai captar a água, então ele vai sugar essa água, e dentro da vela, nós vamos encontrar o carvão ativado. Então, quem vai fazer a filtragem da água é o carvão que está lá dentro. É ele que vai fazer a limpeza da água. Tentando relacionar um pouco o sistema urinário com esse filtro, nós vamos imaginar que o filtro é o rim, a vela é o néfron, e o carvão ativado, o carvão lá de dentro, é o glomérulo. Tá? Então, o processo de filtragem vai se dar parecido com o do sistema renal. Qual é a diferença? É que no sistema renal, as impurezas vão ser eliminadas. E aqui, a água limpa, o que é bom, vai permanecer no sistema. E a impureza vai ficar presa ali. Tá? Mas o sistema de filtragem, o sistema de retirada dessas impurezas é bem parecido. Tá? É uma forma de tentarmos entender um pouquinho esse funcionamento renal. Então, voltando nas funções dos rins, quais são as funções renais? Nós vamos encontrar algumas funções. Primeiro, a regulação iônica do sangue. Então, os íons, sódio, potássio, cálcio, essas substâncias iônicas, elas vão ser reguladas dentro do sistema, do sangue, através dos rins.
manutenção da osmolaridade, manutenção da equilíbrio, do transporte do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, mantendo um equilíbrio entre as substâncias no meio interno. Regulação do volume sanguíneo. Então nós sabemos que o sangue, ele é composto aí na sua grande parte de água, então ele não pode ficar tão fluido, tão líquido, para as substâncias não se perderem no sangue, não ficarem altamente diluídas. Então, o sistema urinário ele vai ajudar a regular esse volume sanguíneo. Regulação da pressão arterial. Quando nós falamos de pressão arterial, nós sabemos que pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede dos vasos. Então, quanto menos líquido, quanto menor o volume, menor essa pressão. Então ele vai manter o equilíbrio do volume da água para que essa pressão não aumente demais. Nós vemos o caso de pessoas que têm problemas renais, o chamado renal crônico ou renal agudo, onde o seu platô de pressão ele é alto, porque ele tem um acúmulo de líquido, um acúmulo de água no corpo, pela deficiência do funcionamento do sistema renal. Regulação do pH. Então, regulação da acidez do corpo. Então, o sistema urinário, na retirada do ácido úrico e outros ácidos, vai regular o pH. Liberação de hormônios. Existem alguns hormônios, principalmente um hormônio que controla a pressão arterial, ele é eliminado pelos rins. Numa próxima aula de sistema endócrino nós vamos citar ele. Tá? Regulação do nível de glicose no sangue. Uma outra função. O açúcar que tiver em excesso no sangue, ele também vai ser eliminado pelo sistema urinário. Muito clássico, nós descobrimos pacientes diabéticos em casa através da urina. Tá? Uma maneira simples é de você ver se está chegando formiga no banheiro. Tá? Quando começa a aparecer muita formiga no banheiro, é que às vezes está tendo alguém diabético em casa. A mulher, quando faz a higiene, limpa o papel, joga na lixeirinha, essa urina com açúcar atrai a formiga. Então atrai a formiga na direção da lixeira. E o homem, às vezes, dá aquela espirrada para fora do vaso, ou na borda do vaso, e atrai a formiga também. Então, uma forma de nós ficarmos alertas, as pessoas dentro de casa, se começar a aparecer formiga dentro do banheiro. Tá? E excreção de resíduos e substâncias estranhas. Então, uma medicação, por exemplo, excesso de álcool, outras substâncias que estão dentro do corpo, o sistema excretor, o sistema urinário, percebendo que não faz parte do sistema e que não é agradável ao sistema, ele vai tentar eliminar aqui na urina também, tá? Para manter este equilíbrio, a homeostase do sistema. Então não é bom, elimina. É bom, volta para o sistema, porque ele vai ser sintetizado, vai ser metabolizado, aproveitado pelo organismo da maneira mais adequada ou ideal. Bem? Então, esse é o rim, onde vai fazer a filtragem do sangue. Agora, do sistema excretor, na parte excretora desse sistema, nós vamos encontrar os ureteres. Os ureteres são tubos que medem de 25 a 30 centímetros e vão conduzir a urina dos cálices renais, lá de dentro dos rins, até a bexiga. Então, só conduz. E a bexiga, ela vai armazenar
ela vai armazenar essa urina até um volume onde, ao se distender, por ser músculo liso, né, por ser músculo com uma grande quantidade de fibras elásticas, se distende. E o sistema nervoso, percebendo essa distensão em um volume grande de urina, vai estimular a excreção. Tá? A contração da bexiga para a excreção. Então, onde está localizada a bexiga? A bexiga está localizada logo atrás aqui do osso pubis. Tá? Então, logo atrás está a bexiga. A bexiga ela tem uma capacidade fisiológica de em torno de 300 a 350 ml de urina. Porém, em alguns casos, nós vimos pós-operatório, pós-anestesias, que pede-se o estímulo de contração, essa bexiga ela vai se distendendo, sendo necessário a introdução de catéteres para ajudar a eliminar essa urina. Tá? E pode se distender até 2.000 ml, 2 litros de urina dentro da bexiga. Porém, é muito doloroso, né? Muito desconfortante para a pessoa, para o paciente que está nessa situação, quando essa bexiga ela está cheia. Tá? Então, ela precisa ser eliminada de tempos em tempos. Segurar a urina também faz mal. Tá? Pode trazer condições de infecções urinárias, porque, como todos os sistemas, nós encontramos bactérias nesse meio que podem se proliferar aqui facilmente com a própria urina armazenada. Principalmente se acontecer deslocamentos de cálculos, por exemplo. Cálculos formados no rim, de cálcio, outros minerais, e que vão se agregando, e na hora de expelir, faz machucados na uretra. Com isso, há pequenos sangramentos. E esse sangue se mistura na urina, e o sangue, como nós sabemos, é um meio de cultura para a bactéria. Né? No sangue tem tudo aquilo que o micro-organismo gosta. Aqui dentro tem a temperatura ideal, tem oxigênio, tem glicose, então tudo aquilo que o micro-organismo precisa, ele vai encontrar. Então, vai proliferar bactéria aqui. Outra coisa, outra situação. Se você acumula muita urina, essa urina ela vai subindo pelo ureter. Vai subindo e vai encharcando o rim. Tá? Então precisa ser eliminada, na melhor das oportunidades. Okay? Não ficar acumulando urina, demorando para ir ao banheiro para eliminar esse resíduo. Lembrando que se está excretando, se está jogando para fora, é porque não é benéfico. É porque tem substâncias que não servem. Então ela precisa ser eliminada. Tá? E vai ser eliminada por onde? Pela uretra. Então a uretra é o canal que está da bexiga até o meato uretral, o orifício de saída. Tá? Na mulher, mais curto, e no homem, um pouco mais comprido. Tá? Sendo que na mulher, nós vamos encontrar a uretra em torno de 4 a 5 centímetros. E no homem, cerca de 20 centímetros. Então, desde a ponta da glande até a bexiga dentro do corpo do homem. Tá? Então, uma das diferenças principais do sistema urinário entre o homem e da mulher é o tamanho da uretra. Tá? Enquanto na mulher em torno de 5, no homem em torno de 20. Isso favorece também um maior número de infecções urinárias nas mulheres.
Porque a uretra está próxima da vagina, do canal vaginal e do ânus. Então, infelizmente, nós vimos ainda em saúde pública muitas mulheres que não sabem ainda como higienizar a região genital. Então, quando tem a evacuação, fazer a higiene em um sentido, quando é urina, fazer a higiene no outro sentido, para não levar substâncias de um lugar para o outro. Né? A própria roupa íntima, o suor, ele pode trazer essa condição de infecção de urina na mulher. Então nós temos que estar atentos, temos que ser orientadores, né, nesses casos. Como proceder, como fazer, prevenir as infecções de urina. Né? Atualmente nós vimos que infecções de urina elas trazem muito mais complicações do que infecções pulmonares, outras infecções gastrointestinais, levando até a óbito. Tá? Então, complicações sérias de sepse causadas pela infecção urinária. Então, nós temos que estar atentos com profissionais da saúde, como eu digo, antes de qualquer coisa, antes de técnico, enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, nós somos promotores de saúde. Então, promover a saúde da população em que nós vivemos. Através do quê? De orientações. Orientações pertinentes a cada sistema, a cada patologia. Tá? Então, vamos ficar atento nessa questão da uretra. Certo, pessoal? Então, tá aí mais uma aula, mais um sistema para vocês. Gostaria que vocês clicassem em gostei. Se não gostou, deixem aí as observações de vocês para a melhoria das nossas aulas, para melhor conteúdo, sugestões de conteúdo, tá? E acompanhem aí o canal, onde terão outras aulas, outros conteúdos relacionados à saúde. Tá? Muito obrigado a vocês e até breve.